Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de CSS. Esta está sendo a 10ª videoaula de CSS. E para poder fazer essa aula, necessariamente vocês vão ter que assistir a videoaula 5 e 6 de HTML, porque é lá que eu começo a criar um formulário e hoje eu vou estar formatando esse formulário com CSS. E só para poder divulgar aqui, essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferido no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir o Dreamweaver aqui, a versão que eu estou usando é o CS3. Eu vou aqui em Open aqui, ó. Eu vou fazer o caminho, tá? Então o arquivo que eu vou abrir é justamente o que eu havia feito, na videoaula 5 e 6 de HTML. Então, para poder fazer essa videoaula, necessariamente tem que assistir essas duas antes, tá? Aqui está o arquivo, no entanto é um formulário que a gente criou lá nas videoaulas de HTML. Vou aproveitar para abrir ele aqui, ó. Ele está salvo aqui, ó. Quem assistiu, acompanhou. Eu salvei aqui, ó. Segundo DVD, videoaula de Anderson, HTML, exercício, é esse daqui que a gente criou, tá? Então o que a gente vai fazer? Justamente formatar esse formulário através de CSS. Então, voltando para o arquivo aqui, primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu arquivo, aqui no Dreamweaver, é justamente criar o arquivo CSS, tá? Eu estava fazendo um teste, eu vou apagar para a gente poder refazer aqui, ó. Então, vou lá. Primeira coisa, então, eu vou lá em File, New. Vou criar um novo arquivo, só que esse arquivo que eu vou criar é do tipo CSS. Então, selecionei CSS aqui, dei um clique em Create para criar aqui. Ele já trouxe para mim um arquivo que não está salvo ainda. Eu vou aproveitar para salvar na mesma pasta onde está o outro arquivo, o arquivo HTML. Então vou aqui, ó, File Save, e vou salvar. Pode ver que ele já trouxe a pasta para mim. Então, mas se eu quiser fazer o caminho, ó, segundo DVD, videoaula de Anderson, HTML, exercício, e vou salvar aqui. Vou colocar o nome dele de estilo.css. Vou dar um save aqui, ó, salvar aqui, e está criado aqui um arquivo chamado estilo.css. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui no head, que é o cabeçalho da minha página, pode ver que é essa parte que eu selecionei, que é justamente o cabeçalho, eu vou trazer aqui, ó. Então, para eu vincular aquele arquivo que eu acabei de criar, que é o arquivo CSS, eu faço o seguinte, através do seguinte tag, ó, link espaço type, que vai ser do tipo teste CSS, href, que é a referência do arquivo. Aí eu posso dar um clique aqui em Browse, que ele traz para mim, e eu seleciono o arquivo estilo que eu acabei de criar. Então está selecionado aqui, ó, dou um clique em OK, e já traz o nome para mim, ó, estilo.css, espaço real, e o tipo é style sheet, que é folha de estilo. Fechei aqui, tá? Vou dar um Ctrl S aqui só para salvar as alterações. Para eu poder começar também, quando eu mostrei criando o formulário em HTML, em momento algum eu fiz uso da div. Então eu vou criar uma div aqui, ó, div, e vou colocar como class, tá? E na videoaula de CSS eu expliquei a diferença de class e ID. Aqui eu vou usar o class, então eu vou criar uma classe aqui e vou colocar o nome dele de formulário. E fecha aqui, ó. Só lembrando que eu estou criando essa div class formulário acima da tag form aqui, ó. Então eu vou fechar ele lá justamente embaixo da div form aqui, tá? Então se tirar esses espaços todos aqui, aí, ó, depois do barra form aqui, eu vou colocar um barra div aqui. Vou aproveitar também para criar aqui, ó, um outro div aqui, ó. Esse eu vou colocar como ID, o identificador dele vai ser assim, ó, page, tá? A gente fez isso nas aulas anteriores. Page. Então, só para lembrar que essa div formulário está dentro da div page. E vou fechar aqui, ó, barra div aqui, ó, barra div. Dou um Ctrl S aqui. Então, por enquanto foi isso que eu criei. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer,
quem trabalha com Dreamweaver CS3 já percebeu que quando eu coloquei aqui, ó, só vou voltar para o design aqui, ó, eu havia clicado no botão direito, fui aqui em propriedades, defini aqui, ó, a cor cinza. O que o Dreamweaver fez para mim? Ele já trouxe o código aqui em cima, ó, pode ver, ó, Bud, que é o corpo, ele colocou background color e a cor que seria o cinza. Então eu vou pegar isso daqui, ó, selecionei aqui o formatação, vou dar um Ctrl X para tirar daqui, vou lá no meu arquivo CSS e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Então o corpo vai ser o cinza. Aí eu aproveito para tirar isso daqui, ó. Então eu não quero que o Dreamweaver faça nada para mim não, tá? Vou dar um Ctrl S aqui só para salvar. E eu também havia feito o seguinte, ó. Pode ver que o H2 que eu pus no centro através do comando center. Eu vou tirar esse comando center aqui, ó. Vou tirar aqui o center. Vou dar um Ctrl S. Se eu for lá no navegador, então eu vou lá no navegador, vou dar um Ctrl E, vou dar um F5 aqui, ó, pode ver que ele trouxe para cá. É só verificar porque ele tirou o cinza e era para trazer o cinza aqui. Então vamos só arrumar isso que aconteceu aqui, tá? Então vamos lá, ó. Voltei pro arquivo aqui. Dei um Ctrl S aqui, aqui dei um Ctrl S e vou lá no navegador, vou dar apertar a tecla F5. Aí agora sim ele trouxe. Pode ver que eu tirei o centro, ele trouxe para cá. Esse H2 a gente vai fazer igual ao corpo aqui, ó. Então acompanhe para vocês verem, ó. Eu vou colocar aqui, então ao invés de formatar aqui, ó, deixar centralizado com comandos em HTML aqui, eu vou fazer através de CSS. Então eu vou colocar aqui, ó, H2, abrir aqui, ó. Então o que eu vou definir aqui, ó? Vou definir algumas coisas aqui pro H2 que a gente colocou lá. Então eu vou colocar aqui, ó, teste aligne, ou seja, alinhamento do texto. Eu vou colocar o center aqui. Então, para colocar o título da minha pasta, que é da minha página, que é cadastro de aluno, centralizado. Vou aproveitar também para usar esse daqui, ó, teste. Cadê ele? Transform. E eu vou, para deixar tudo em maiúsculo. Então, teste transform, eu coloco uppercase, ou seja, todos os caracteres maiúsculo, tá? E vou aproveitar para definir uma fonte. Opa, fonte. Vou colocar Verdana aqui, ó. Ponto e vírgula. E finalmente um color. Vou definir uma cor pro título. Vou definir uma cor vermelha, tá? Ponto e vírgula. E vamos definir. Tem alguma. Vamos deixar em negrito também, ó. Então fonte hate. Cadê ele? Fonte. Aqui, ó. Fonte hate. Eu tenho aqui embaixo, ó. Bold. Ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S aqui. Vou lá na minha página e vou apertar a tecla F5. Então olha só para vocês verem, ó. Na hora que eu apertar a tecla F5 ele vai ter que estar centralizado, negrito, todos os caracteres em maiúsculo. Aí, ó. Certo? Então foi o que a gente definiu lá em CSS. O que a gente colocou lá tá aqui, ó. No entanto, pode ver que tá todos os caracteres maiúsculos. Então só para fazer um teste rapidinho aqui, ó. Aqui que eu defini, ó, uppercase. Se eu quisesse tudo minúsculo, ó, lowercase, dou um Ctrl S, vou lá, ó, e agora se eu apertar a tecla F5, ó, ele traz todos os caracteres em minúsculo, tá? Mas eu vou deixar uppercase mesmo, só para testar, tudo bem, gente? Aí vocês devem testar aí também esses comandos aí na casa de vocês. Ctrl S e vamos lá. Vou definir aqui também como eu criei uma div aqui, ó. Criei uma div ID, ó, page. Então, como se trata de um identificador, assim como a gente fez na aula anterior, então é através do tralha page. E vamos definir aqui, que eu vou definir page aqui, ó, a largura, que é o width, e eu vou colocar aqui, ó, 700 pixels, tá? Vou definir também a margem tanto esquerdo, direito, superior, inferior. Vou colocar 0 e vou colocar alto aqui, ó, ponto e vírgula. E a posição dele vai ser absoluta, tá? Ponto e vírgula e fechei aqui. Vou dar um Ctrl S. Se eu for lá apertar a tecla F5, não vai mudar muita coisa aqui não, tá? Vamos continuar. Agora que vem a parte mais interessante, que é justamente o formulário. Então vamos lá, só vou mostrar aqui o arquivo HTML. Pode ver que eu criei agora, ó, é uma classe, tá? Chamado formulário. No tanto, a div class formulário começa aqui e termina aqui, ó. Ele
ele pega justamente o formulário. Então vamos lá formatar o formulário. Então, como se trata de uma class, eu não posso usar o tralha igual eu usei aqui, ó, tá? E só viu porque ficou aqui, ó, gente, ó, só arrumando aqui porque eu esqueci de fechar aqui, ó. Agora sim, ó, dou um Ctrl S, só verificar no navegador. Aí agora sim, ó, trouxe aqui pra mim aqui, tá? Agora voltando lá, ó. Voltando pro meu arquivo, eu vou aqui, ó, aqui eu coloquei um tralha porque se trata de um ID. Aqui para eu formatar o formulário, eu não vou poder trabalhar com ID, e sim com class. Para trabalhar com class é o ponto. Então, ponto, qual que é o nome do div? É formulário. E abrir aqui, ó, só para lembrar aqui, ó, o nome da div, ó, é formulário. Então, trouxe ele aqui, ó, tá? Vou dar um enter aqui. A primeira coisa que eu vou definir no formulário é o seguinte, é justamente a fonte. Fonte também vou deixar em Verdana, ponto e vírgula. Vou definir uma cor para o meu formulário, color, vou colocar um azul, tá? Ponto e vírgula. A margem, vou colocar margem 5 pixels, tá, gente? Ó, eu tô colocando esses valores, mas se preciso for alterar depois, eu altero, tá? O width, a largura dele, eu vou colocar 400 pixels. O size, que é o tamanho da fonte, vou colocar aqui, ó, 24 pixels. O border, eu vou colocar, ponto e vírgula. O border eu vou colocar assim, ó, para colocar uma borda em torno do formulário. Vou colocar 3 pixels de largura, solid, e a cor, vou definir uma cor aqui, ó, vou colocar o vermelho aqui, ó, tá? Ponto e vírgula. O espaçamento entre o conteúdo do formulário, que é o padding aqui, ó, vou colocar aqui 10 pixels, só para não ficar grudado na borda lá. Só subir um pouco aqui, ó. Isso. O background color, eu vou trazer que cor que eu trago? Um azul claro. Vou trazer um azul claro aqui, ó. Trazer esse azul claro aqui. Claro que depois a gente muda e verifica. O fonte, vou deixar tudo em negrito, então é o font height aqui, ó. E vou colocar bold, que é negrito. A posição aqui, ó, vou colocar como absoluto também, ponto e vírgula. E left, vou deslocar ele para a esquerda 300 pixels aqui, ó, ponto e vírgula, e finalizei. Vou dar um Ctrl S, vou lá no meu navegador e apertar a tecla F5. Olha só como que ele já trouxe para mim aqui, ó, todas essas configurações aqui é o que eu fiz em CSS, tá? Aí na próxima videoaula eu vou estar explicando melhor, tá, gente? Eu vou estar explicando melhor e mostrando o que a gente fez, tá? Então, só para lembrar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.